Olá, turminha. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. E na aula de hoje nós vamos estudar o potencial elétrico. Isso mesmo, potencial elétrico é um assunto muito importante dentro do campo da eletrostática, ok? Só, pessoal, que é o seguinte, antes de nós entrarmos no estudo do potencial elétrico, nós vamos recordar aqui o conceito de campo elétrico. Então acompanhe aqui comigo na tela. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um corpo eletrizado positivamente, certo? Pois bem, ao redor desse corpo eletrizado positivamente vai se criar um campo elétrico. Campo este que nós conceituamos como a região do espaço que foi modificada ou alterada, pela presença de um corpo eletrizado, ou seja, pela presença de uma carga eletrizada. Este é o conceito de campo elétrico. Então, toda essa região aqui, ela foi o quê? Alterada. Só por causa da presença daquele camarada ali. Certo? E nós aprendemos também que se o corpo é eletrizado positivamente, por convenção, as linhas de campo, turminha, é de afastamento, né? Nós vimos isso aí. E por outro lado, se a carga ela for eletrizada negativamente, as linhas de campo é de aproximação, ok? Nós estamos recordando aqui o que nós estudamos no conteúdo de campo elétrico, ok, pessoal? Bom, aí eu quero dizer para vocês que o campo elétrico, representado aqui o vetor campo elétrico, pela a letra E maiúsculo, é uma grandeza vetorial mesmo. Tá? É uma grandeza vetorial, porque possui módulo, direção e sentido, certo? O vetor campo elétrico. E ao redor, nessa região, ao redor dessa carga eletrizada, armazena-se o quê? Energia. Grava bem isso, ó. Armazena-se energia. E essa energia, turminha, ela pode ser o quê? Utilizada. Então, pessoal, é o seguinte, nós podemos dizer, então, que o campo elétrico é o agente físico, o agente físico responsável pelas forças de atração ou repulsão entre as cargas elétricas. Ok? Essa é a responsabilidade do campo elétrico. Pois bem, de posse disso, vamos colocar aqui no campo elétrico dessa carga Qzinha uma carga chamada de carga de prova ou carga teste. Como vocês podem observar, num ponto P qualquer do campo, nós colocamos essa carga Q, carga positiva, chamada carga de prova, porque ali ela prova que existe a presença de um campo elétrico. Então, turminha, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, que essa carguinha que vocês estão vendo aqui, dá uma olhadinha aqui, ó, ela vai ser repelida. A força elétrica que vai atuar sobre essa carga vai ser de repulsão. E notem vocês que a força elétrica que age sobre a carguinha, ela tem o mesmo sentido e a mesma direção do vetor campo elétrico. Ok? Ficou bem claro isso? Agora, se essa carga fosse negativa, o que ia acontecer? Aí era o contrário. A força elétrica que vai agir sobre essa carguinha Q, ela vai ser uma força de atração. Por quê? Porque cargas elétricas de sinais opostos se atraem. E vocês vão notar também que a força elétrica que vai agir sobre essa carga, ela tem sentido contrário ao do vetor campo elétrico. Ficou bem claro isso, pessoal? Então, nós podemos dizer, tá, que o campo elétrico, a grandeza campo elétrico, grandeza vetorial, ela é definida também como a razão entre a força elétrica que atua na carga de prova dividido pelo valor da carga de prova. Ok? Bom, e essa força, turminha, essa força elétrica, ela pode ser calculada também da seguinte forma, ó. Ela pode ser o produto
da carga de prova pelo produto do vetor campo elétrico, certo? E não esquecendo, turma, que no Sistema Internacional de Unidade, tá, a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb, porque a unidade de força é Newton e a unidade de cargas elétricas é Coulomb. Nós já estudamos sobre isso. Pois bem, de posse disso, turminha, nós vamos agora para adentrar o estudo do potencial elétrico. Então, acompanhe aqui comigo na tela, tá? Acompanhe aqui. O potencial gerado por uma partícula pontiforme, partículazinha muito pequena. Então, veja bem, acompanhe aqui na figura, ó. Nós temos aqui uma carga eletrizada positivamente, como nós já comentamos, né, turma? Ao redor dessa carga vai se criar um campo elétrico, que é a região do espaço, que sofreu uma alteração pela presença desse corpo eletrizado. E nós falamos também que aqui ao redor, né, se armazena energia. E essa energia pode ser o quê? Utilizada, ok? Então nós vamos colocar, né, num ponto qualquer do campo, né, um ponto, digamos assim, uma distância dessa carga geradora, uma carga de prova. Ficam atentos aqui, ó. Essa carguinha aqui, ela foi uma carga de prova, ela foi colocada a uma certa distância da carga geradora do campo. Pois bem, essa carga, pessoal, ela vai armazenar energia, certo? Ela vai armazenar energia. Bom, e essa energia que essa carga armazena, nós chamamos de energia potencial eletrostática ou energia potencial elétrica, ok? É a energia que a carga armazena para si. Pois bem, aí você pergunta, mas como é que eu sei que essa carga de prova, ela possui energia potencial elétrica? Porque é o seguinte, pessoal, ao abandonar essa carguinha num ponto P do campo, essa energia armazenada, energia potencial elétrica, ela vai ser transformada em energia cinética, ou seja, em energia de movimento. E assim, ela vai ganhar velocidade, ela vai se mover. Ah, professor Waldo, porque energia não se cria, energia se transforma. Agora aí está a prova, está mais do que nunca provado, por que nós podemos afirmar que essa carguinha aqui, ela possui energia potencial elétrica. Porque essa energia armazenada nela se transforma em energia cinética, que por consequência se transforma em velocidade, em movimento. Ok, turma? Ficou bem claro isso? Pois bem, agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe. A carga Q, ela armazena energia, certo? Agora, o ponto onde essa carguinha foi colocado, ele possui potencial elétrico. Ele possui potencial elétrico. Então, eu quero chamar o seguinte, a carga Q, ela armazena, né? Ela armazena energia potencial elétrica. E o ponto P, pessoal, o que vai acontecer? Ele é uma propriedade dele, é uma característica dele de ter um potencial elétrico naquele ponto. Ok? Independente se a carga for colocada lá ou não. Então, aqui o potencial elétrico, nós representamos ele pela letra V maiúsculo, como aqui está colocado, VP, significa potencial no ponto P. Ok? Certo, turma? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a energia potencial elétrica é uma forma de energia, que é essa carga que uma carga armazena quando abandonada em um ponto de um campo elétrico. Essa é a definição de energia potencial elétrica. E lembrando que energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Não pode esquecer disso, ok? Enquanto que o potencial elétrico é a medida do nível de energia potencial associada a um ponto do campo. Enquanto que a energia potencial elétrica é a forma de energia, o potencial elétrico é a medida do nível dessa energia. Ok? E aí nós podemos dizer que o potencial elétrico representado pela letra V maiúsculo é a razão entre a energia potencial armazenada pela carga de prova dividido pelo próprio valor da carga de prova. Vocês estão vendo aqui, ok? Isso aqui é a definição de potencial elétrico. E nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidade, a unidade de potencial elétrico é o volts, certo? O símbolo, como eu já falei, é o V. Em homenagem a quem? Ao físico italiano Alessandro Volta.
o pai da pilha, pessoal. Ok, pessoal? Aí, às vezes, o aluno pergunta assim, mas, professor Valdo, o que vem a ser 1 volt? Turma, qual é a unidade de energia? Não é assim, né? Joule? E a unidade de carga elétrica? Coulomb. Então, 1 volt quer dizer o seguinte, 1 joule por uma carga de 1 coulomb. 1 volt é 1 joule por 1 coulomb, por uma carga de 1 coulomb, certo? Porque energia é dada em joule e carga é dada em coulomb. Ok, pessoal? Então, nós podemos dizer também que o potencial elétrico é a capacidade que um corpo eletrizado tem de realizar trabalho. Nós vamos ver isso mais na frente. Ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Ok, turma? Bom, eu vou exemplificar isso melhor. O potencial elétrico. Acompanhe aqui comigo na tela a exemplificação. Pessoal, quando eu digo assim para vocês, o ponto P, ele tem potencial elétrico de 1 volt. O que significa isso? Significa o seguinte, que foi colocada nesse ponto P uma carga de 1 coulomb. E ao ser colocada nesse ponto P uma carga de 1 coulomb, ela adquiriu energia potencial de 1 joule. Certo, turma? Agora, em outra maneira, quando eu digo assim, o ponto P tem potencial elétrico de 100 volts, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu estou afirmando que foi colocada nesse ponto P uma partícula, digamos assim, eletrizada hipoteticamente, tá? Colocada nesse ponto para, pessoal, cada coulomb de carga que foi colocada nesse ponto, a partícula adquiriu energia potencial de 100 joule. Está aí a exemplificação. Então, esse ponto potencial elétrico, ele traduz a energia potencial elétrica armazenada por unidade de carga posicionada nesse local. Grava bem isso. É por unidade de carga. Ok, turminha? E uma nota que eu chamo a atenção de vocês aqui é que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, e o campo elétrico com a grandeza vetorial, como nós já comentamos, tá? E são propriedades de cada ponto, certo? E existe independente de ter ou não uma carga, certo, turminha? E o vetor campo elétrico e o potencial elétrico, eles são duas maneiras de se descrever o campo elétrico existente em uma região do espaço, ok? Com isso, nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima.